Olá, tudo bom com vocês? Nesse vídeo vou estar explicando como trabalhar com Word, né? Trabalhar com ferramentas básicas, simples, para iniciantes que têm dificuldade em elaborar um texto pelo fato de não conhecer as funcionalidades que a ferramenta Word oferece, certo? Bom, todo trabalho acadêmico, né, deve ser realizado com um sistema de edição de textos, né, um software de edição de texto. E o mais utilizado é o Word, certo? Vou abrir aqui Aqui eu estou já com o material da FAM, que auxilia os alunos a estar trabalhando com os padrões ABNT, né? Tem aqui um manual certinho que explica tudo. Porém, a gente precisa ter o conhecimento do Word para que seja possível estar cumprindo essas regras, certo? Bom, o nosso primeiro passo é saber utilizar o Word, certo? Então, quem tem dificuldade, esse vídeo aqui vai ser a primeira base para vocês. Eu vou aqui abrir o meu Word, certo? Tá aqui, abrir. Estou com o meu Word aqui aberto, certo? Instalei aqui o meu Word está instalado apenas para esses vídeos, para o curso de informática, certo? Legal. Bom, o ideal é a gente conhecer algumas ferramentas que o Word nos oferece, certo? Veja bem, vou escrever aqui uma frase. Essa é uma frase qualquer, certo? Aqui nós temos uma frase qualquer. Ou eu posso pegar um texto da internet para ficar melhor, né? Vou entrar aqui no Google, vou pegar um texto qualquer, certo? Vou escrever aqui faculdade FAM. Vou pegar um textinho daqui. Opa! TecFan. Deixa eu identificar um textinho. Aqui vai ter texto. No edital. Vamos ver. Vamos abrir um evento. Sempre tem um textinho relacionado a algum evento. Aqui, vamos pegar esse texto aqui. Selecionar tudo. Ctrl C. Vamos aqui no Word. Ctrl V. Aqui está o nosso textinho, né? Algumas configurações ela é importada do site, né? Por exemplo, o tamanho da fonte, o tipo da fonte, cor, essas coisas, ela pode vir junto do site na hora que a gente dá um Ctrl V. Para a gente evitar isso, é só a gente ir passando o mouse aqui em cima das três opções de colagem, né? Então aqui nós temos a primeira, que é a colagem original, a segunda, que faz uma mesclagem das duas formatações, que é a formatação do site e a formatação do seu documento do Word que você criou, e a terceira, que é somente a formatação, na verdade é sem formatação nenhuma. Então vamos deixar aqui, né, sem formatação nenhuma. Beleza.
Bom, quais são as ferramentas que o nosso Word oferece? São muitas, muitas, sem exceção, né? Vamos começar a conhecer elas. Vou selecionar aqui o meu texto, certo? Aqui a minha primeira opção que eu tenho aqui é o tipo de fonte. Veja, conforme eu vou passando o mouse, vai mudando a fonte do meu texto, certo? Então, nessa primeira opção eu escolho a fonte que eu quero. O padrão ABNT, quais fontes que ele aceita? Fonte Arial, que é essa daqui, ou Time News Roman, que está lá embaixo, né? Time RS aqui, Time News Roman. Somente essas duas fontes. Eu vou usar a Arial, porque é a primeira aqui, rapidinho acha. Fica mais fácil de trabalhar. Certo. Meu textinho está selecionado, fonte Arial. Qual é o tamanho da fonte que eu vou utilizar? Vou utilizar tamanho 12. Certo? No caso, a BNT a gente sempre vai trabalhar com 12 nesse tipo de texto. Citações a gente utiliza 10. Certo? Difícil ter uma ocasião que não é nenhum desses dois tamanhos. Ok. Então a minha primeira opção escolho o tipo da fonte. A segunda opção escolho o tamanho da fonte. E esse A aqui, o que ele faz? Esse A com essa setinha para cima. Se eu selecionar o texto e clicar, ele aumenta a fonte. Veja. E o A com a setinha para baixo, ele diminui a fonte. Certo? Então voltei aqui para a fonte 12. Ao lado, o que ele faz? Esse A grande, o A maiúsculo e o A minúsculo. Ele altera algumas configurações. Por exemplo, a primeira letra da sentença fica maiúsculo. Certo? Veja. Já está aqui maiúsculo, né? Então não iria mudar nada. Deixa tudo minúsculo. Veja, tudo ficou minúsculo. Deixa tudo maiúsculo. Veja. Coloca cada palavra em maiúsculo. Desse jeito. Apenas a primeira letra de cada palavra. Certo? Alterna entre maiúsculo e minúsculo. Olha só a bagunça que fica. Certo? Mas não é nenhuma dessas que a gente quer, né? Então vamos voltar ao normal. O normal não é nem esse, né? O normal era o anterior, que é esse daqui. Deixa aqui. Esse era o normal, onde tinha já algumas palavras já com letra maiúscula. Legal. Então já vimos o que faz a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Depois nós temos a opção de apagar as formatações, né? A gente clica aqui e apaga a formatação do nosso texto, certo? Eu tenho aqui esse texto, certo? Formatado. Ele está em negrito. Se eu selecionar e clicar aqui, ele apaga, ele volta para a configuração, ele zera tudo. Então ele muda a fonte, aí você tem que colocar a fonte de novo, muda o tamanho, você tem que colocar o tamanho de novo, e aí ele volta a ficar na configuração correta, ok? Certo. Bom, então nós já vimos aqui a nossa primeira linha do nosso primeiro bloco. A segunda, o que ela faz? Eu já acabei de mostrar aqui, o N é o negrito, e o que ele faz? Ele destaca o texto. Veja como que fica, né? E para você desmarcar, é só você selecionar o texto e clicar no N de novo. Veja. Você seleciona o texto e clica no N. Aí ele desmarca. Quero que o texto inteiro fique com negrito. Seleciono o texto inteiro. Coloco o texto inteiro em negrito. Não quero mais? Seleciono. Clico em negrito. Certo? Legal. E esse I inclinado é o itálico. O que ele faz? Veja. Ele deixa a letra com um caimento para a direita. Esse é o efeito itálico. Certo? Então muda um pouquinho. Ó. Tá aí. Ele dá uma mudada de leve. Sublinhado. Vai colocar aqui
esse risquinho embaixo. Está sublinhando o texto, certo? Sublinhado ainda existe diversos efeitos de sublinhado, né? Mas no nosso caso aqui, só o padrão mesmo. Mas a gente difícil utilizar ele. Temos também outros efeitos, né? O traçado. Temos alguns outros também, subscrito, sobrescrito. Mas a gente não costuma utilizar esses recursos, né? Temos efeitos de texto. Aqui, ó, vou selecionar o primeiro parágrafo. Que a gente tem alguns efeitos que nós podemos adicionar. Veja o texto no fundo, como que ele altera, né? Mas aí, em trabalhos acadêmicos, nós não utilizamos esses efeitos, certo? A gente não vai utilizar nenhum deles. Cores de fundo, cor de realce do texto, né? Também a gente não vai utilizar. De vez em quando a gente encontra esses efeitos em e-mails corporativos, mas aqui no Word nós não vamos utilizar eles, né? A cor do texto, certo? Nós podemos alterá-la também. Veja, só você selecionar e ficou a cor, viu? Mas nós também não vamos utilizar. Eu aperto o Ctrl Z do meu teclado e volto para a configuração anterior. Então é isso que essas cores, que esses recursos fazem no nosso Word, ok? O que mais nós temos aqui? No segundo bloco, nós temos alguns recursos bem interessantes que nós podemos utilizar, certo? Quais seriam? Nós temos opções de marcadores, né? E numeradores, certo? Ambos muito parecidos um com o outro, certo? Marcadores, numeradores e lista. Temos 3 opções. Vamos testar cada um delas, né? Marcador, né? Vou escrever aqui item 1, item 2, item 3. Utilizando o marcador, veja como que ele fica, certo? E aí o marcador possui opções também. Pode ser setinha, pode não ter nada, a bolinha, a bolinha sem preenchimento, um quadradinho, um tipo de figura, certo? Você usa aí a que tem mais, que se enquadra melhor com o seu trabalho, né? Mas o padrão é utilizar a bolinha, certo? Nós temos também a numeração. Ó, você dá um Enter e ele continua, né? Para você colocar o item 4. Você dá um Enter, ele abre novamente para você colocar o item 5. Mas se você não tiver item 5, como que você desativa? Só dá outro Enter. Vou dar outro Enter e aí ele sai do marcador. Agora vamos fazer a numeração. Numerador, né? O numerador é o mesmo padrão. Deixa eu escrever aqui: item 1, item 2, item 3. Certo. Vou selecionar. Vamos lá aqui em numerador. E aí, ficou numerado. Eu vou dar um Enter e vai para o item 4 automaticamente. Vou dar um Enter, item 5. Mas eu não tenho mais item 5. Do outro Enter. Certo? Bom, temos também a lista, né? A lista, ela é pouco utilizado, certo? Mas o princípio é o mesmo. Ok? Item 1, item 2, item 3. Certo? Vamos selecionar a lista. Aqui, ó, os tipos de lista que nós podemos utilizar. A gente escolhe aí o tipo que a gente quer. Então tá aí, escolhi um tipo de lista, certo? Bom, tá feita a minha lista. Se eu der um Enter, ele vai para o próximo. Item 4. Se eu der outro Enter, ele vai para o próximo. Se eu der o Enter novamente, ele sai da lista, certo? Veja que cada um
tem um propósito diferente, mas o princípio é o mesmo, ok? Bom, aqui agora vou escrever uma frase qualquer, certo? Vou utilizar essa frase nos próximos recursos da nossa aula. Bom, vimos aqui essas três primeiras opções, certo? E o que eu faço com esse uma frase qualquer? Veja, eu posso ir dando parágrafos e recuando parágrafos, certo? Olha como que eu altero a configuração desta minha uma frase qualquer, certo? Veja. A minha palavra lista, certo? O que eu faço é alterar aqui, ó, essa linha imaginária que define onde o texto se inicia de cada linha, né? E cada linha pode possuir uma configuração diferente. Aqui eu posso ter a minha linha que começa aqui, aqui eu posso ter a minha linha que começa lá, né? E um não interfere no outro. Deixa eu dar um Ctrl Z. Certo, legal. Bom, esse meu uma frase qualquer, né? Ela está alinhada à esquerda. Veja, ela está à esquerda da minha página. Por que que ela está à esquerda? Onde eu defini isto? Eu defini aqui nessa marcação que está selecionado. Veja que está selecionado este símbolo que representa o alinhamento à esquerda, certo? E como eu faço para mudar? Veja, alinhamento à esquerda, alinhamento centralizado, alinhamento à direita e alinhamento justificado. O alinhamento justificado, né, ele não significa que vai ficar alinhado à esquerda, né? O que vai mudar? Veja bem, aqui a frase é pequena, então a gente não vê diferença com o alinhamento justificado, mas aqui vai ter já uma leve diferença, ó. Alinhamento à esquerda, centralizado, à direita e o justificado. Veja que tem uma diferença, certo? O justificado tem uma diferença em relação aos espaços entre os caracteres, fazendo com que eles fiquem alinhados ambos os lados do texto, né? Essa configuração justificada se esforça para que o texto fique alinhado em ambos os lados. Em alguns casos, por falta de caractere, ela não vai conseguir, né? Mas a ideia do justificado é essa. Veja, ele fica justificado certinho. Ó. Veja que essa letra faz uma diferença nos espaços para que ele mantenha o alinhamento correto. Viu? Então a função do justificado é essa: fazer com que o texto se esforce para que fique alinhado o máximo possível de ambos os dois lados da margem. Então tá legal, certo? Então estamos conhecendo várias opções de configuração. O que mais nós temos também, né? Os nossos trabalhos da ABNT, uma boa parte será alinhado à esquerda, alguns títulos serão centralizados e uma parte será justificado, certo? Então nós temos que seguir alguns padrões de forma correta para que a gente não saia do padrão, ok? Bom, e a nossa opção ao lado, qual é o papel dela? O papel dela é definir a distância entre uma linha
e a outra, o espaçamento entre linhas, né? Que a gente usa muito. O padrão ABNT, esse espaçamento é de 1,5. Então o seu texto deve ter essa configuração, nada menos, nada mais, certo? E vai ter situações de citações que você não vai ter espaçamento, ok? Então legal, nosso espaçamento é 1,5. Esse é o nosso padrão que a gente deve utilizar. Então todo o nosso trabalho acadêmico ele deve ser feito tamanho 12, fonte Arial ou Time, certo? Espaçamento entre linhas 1,5. Ele vai ser alinhado à esquerda ou justificado, certo? Legal. Essas configurações é muito importante, pois se são padrões para qualquer tipo de escola, para qualquer tipo de trabalho acadêmico, relatório de estágio, relatório de conclusão de curso, certo? Então é muito importante a gente dominar esse recurso, que não é difícil. São apenas funções que muitos já sabem utilizar, mas não sabem empregar da forma correta. Então beleza, né? Vimos aqui diversas configurações. Temos mais configurações? Sim, nós temos, certo? Configurações de sombreamento, né? Que nós não vamos utilizar em trabalhos acadêmicos, certo? A gente não utiliza muitos recursos que o Word oferece. O Word é uma ferramenta rica em recursos, possui muitos recursos, mas nós não vamos utilizar a maioria, ok? Bom, vamos deixar sem sombreamento, porque nossos trabalhos acadêmicos não têm sombreamento, certo? Legal. O que mais possui? Para a gente encerrar este bloco, a última opção, né, é a opção de bordas, que nós também não vamos estar trabalhando com elas, certo? Nós não vamos estar trabalhando com bordas, ok? Veja, nós não utilizamos esse tipo de informação no nosso trabalho acadêmico, ok? Nós podemos utilizar essas configurações de bordas em tabelas, certo? Mas não nesse momento, ok? Iria ficar totalmente fora de configuração, fora de padrão estar trabalhando com esses recursos, então nós não utilizamos. Sublinhado, trachado, subscrito, subscrito, efeitos de tipografia, cor de realce, cor de fonte, fonte é só preto, né? Que mais? Essa cor, esse sombreamento, bordas, essas configurações nós não vamos utilizar no nosso trabalho, certo? O sublinhado e o itálico pode acontecer de algumas situações ser interessantes trabalhar com ela, mas é um pouco difícil, né? O itálico ainda tem situações que se encaixam bem. Legal. Bom, um detalhe muito importante, né? Não chega nem a ser um detalhe, quando a gente vai começar um trabalho acadêmico, deve ser o primeiro passo a ser feito, é a configuração da nossa página, ok? Primeiro passo, abrir o meu documento do Word, nós devemos configurar a nossa página, ok? Então, como que a gente configura a nossa página? O que é essa configuração de página que eu estou falando? Eu estou falando na configuração de larguras de imagem, tipo de folha, certo? Então, onde que a gente faz essa alteração? Vamos clicar aqui em Layout de página, né? Layout da página. Vamos clicar em Margens. Vamos escolher margens personalizadas para a gente ter acesso às configurações de nossa margem, ok? E aqui nós temos acesso a essas configurações. E qual que é o padrão que a ABNT exige? A ABNT exige 3 centímetros da margem superior, 3 centímetros da margem esquerda, 2 centímetros da margem inferior e 2 centímetros da margem direita. Aí fica desse modo, certo? Orientação retrátil, ok?
papel A4 nessa configuração sempre, largura 21, altura 29, ok? Layout a gente não vai mexer nesse tipo de configuração, aqui já está tudo ok. Geralmente o tipo de papel também já está tudo certo, ok? E as margens que a gente tem que alterar. Então você dá um ok, veja que ele faz um ajuste. Com esse ajuste, o centralizar vai dar a impressão que não está 100% ao centro. Vou centralizar aqui essa frase aqui. Veja, vai dar a impressão que ela está um pouquinho mais à direita. Por que que isso ocorre? Porque eu estou falando que a minha margem à esquerda tem 3 centímetros. E eu estou falando que a minha margem à direita tem 2 centímetros. Por isso tem essa pequena diferença. Não significa que o seu trabalho está errado, ele está de forma correta com o padrão ABNT. Certo? Ele está centralizado conforme as margens. Ok? Bom, aí você vai chegar lá e vai estar acompanhando com o seu Word aberto e vai ver o seguinte: puxa, o meu Word não tem essa configuração que mostra os 3 centímetros da margem e os 2 centímetros aqui do lado direito, né? Mas e aí, por que que o meu tem e o seu não? Nós temos algumas configurações, né? No meu caso aqui é na minha aba exibição, é só você clicar em exibição e nós temos aqui a régua, né? O de vocês está assim, então só clicar em régua que a régua aparece. Eu gosto muito de trabalhar com régua e com linhas de grade em diversas situações. Vou fazer alinhamento de imagem, alinhamento de tabela. Eu costumo habilitar as linhas de grade para aparecer desse modo, para que eu trabalhe com as imagens de forma que elas fiquem numa posição assim iguais, né? Fiquem alinhadas uma imagem com a outra, caso exista uma situação de ter uma imagem próxima à outra, né? Fica mais interessante. Quando é somente texto, eu deixo somente a reguinha aqui para eu ir acompanhando tudo bonitinho, certo? Temos outras opções aqui, painel de navegação, mas eu não gosto dessa utilização, ok? Bom, da parte inicial aqui, nós já estamos com um vídeo aí de 27 minutos, já está muito bom, está muito grande esse vídeo, então fica por aí. Galera, aluno, né, os alunos que terão provas nas próximas semanas, nos próximos dias, maior parte desse conteúdo eu passei em sala de aula, ok? E se torna necessário você ter o conhecimento para a realização das avaliações, tudo bem? Qualquer dúvida você entra em contato através do meu e-mail, né? professor@ericconsultoria.com.br. Tá aqui o meu e-mail. Para quem não consegue identificar a data da prova, né? Geralmente é na última semana de novembro, referente ao dia da semana que eu tenho aula. Se eu tenho aula com você na terça, é na última terça de novembro. Se eu tenho aula com você na quarta, é na última quarta, na quinta, última quinta, certo? Lembrando que o mês de novembro vai até o dia, vamos ver, até o dia 30, né? Então, vai ter uma galera aí que já vai começar no dia 23, 24 a fazer avaliações, certo? Bom, aqui está o meu e-mail, né? Vamos utilizar aqui algumas ferramentas do Word para que fique mais fácil pegar o meu e-mail. Vamos deixar tudo em maiúsculo, né? Vamos aumentar a fonte também, fica mais visível. Tá aqui meu e-mail, professor@ericconsultoria.com.br, certo? Legal. Esqueceu meu e-mail, mas sabe meu nome? Eric Consultoria.
Legal. Aí através de lá tem formulário de contato. Tem formulário de contato, você preenche o formulário e eu recebo a sua mensagem, o seu recadinho, certo? Tá aqui, ó. Você acessa lá. Tem aqui, ó, contato. Você vai lá, preenche aqui, manda seu recadinho, você não precisa nem acessar o seu e-mail, nem nada. Super fácil. Nome, e-mail, assunto e a sua mensagem. Aí você consegue entrar em contato comigo também rapidamente, certo? Não sabe meu site? Ô louco. Não sabe meu nome completo, não sabe meu site, não sabe nada, não tem dificuldade. Qualquer um consegue me encontrar aí. Né? Eric Fernando Pinheiro. Encontra fácil. Aí, ó. Aqui é informações sobre mim. Eu. Só esse cara aqui que não é eu. Certo? Ó, meu site. Então não tem tanta dificuldade. Certo? Legal. Sabe que eu trabalho com consultoria? Era consultoria. Tudo errado. Tá aí, ó. Muito fácil encontrar informações. Não tem desculpa para não estar se esforçando aí para pegar as informações necessárias, né? Tem muita dificuldade, não tem acesso à internet, não tem computador, não tem nada. Aí nesse caso a faculdade disponibiliza os laboratórios para vocês estarem trabalhando. É só chegar um pouquinho mais cedo, vai lá nos laboratórios, né? E lá você consegue praticar o seu Word aí da melhor maneira possível, tá bom? Então até a próxima e tchau, tchau.